Olá pessoal, bom dia. Obrigado a todos aí que se comprometerem em participar. Eu me chamo Manfred, sou gerente de contas na Brasline e sempre nas aberturas eu costumo parabenizar o pessoal, André, pelo interesse e comprometimento, né? Porque tem muitas empresas, muitos clientes que, uma vez que estão do outro lado do balcão, que ficam restritos a questões das empresas, etc., acabam não vendo o que está no mercado, o que o mercado fomenta, os tipos de problemas e soluções. E a gente tem essa missão, de certa forma, e nutrindo, né? E aí eu parabenizo sempre a galera que tá antenada, participando e vendo o que tem de melhor aí no mercado. Então, a todos que vieram aí, parabéns pelo interesse. Espero que seja amplamente satisfatório e proveitoso para todo mundo. Que está com a gente é o André Gomes, ele é o head de CIEM, do nosso parceiro Safe Labs, vai comentar um pouquinho tanto da parte técnica quanto estratégica, né, desse tipo de solução que há um tempo atrás era de alguma forma inacessível para a maioria das empresas, né, como algumas outras soluções durante um tempo era inacessível do ponto de vista de custo, só que de um bom tempo para cá isso vem se tornando mais alcançável. Hoje em dia é plenamente possível que as empresas tenham esse tipo de solução, independente do calibre de faturamento, digamos assim. Até anteriormente que estava conversando com o nosso CTO aqui da Brasline, antigamente era difícil uma empresa que tinha um EDR, por exemplo, e hoje a maioria dos players já oferece essa solução embarcada na solução mais básica, né, Capesc e outros. Empresas, aí eu já jogo talvez no tempo do André também, empresas que tinham seu Fire baseado em Linux, mas que depois mudaram para UTM, enfim, e essas soluções vão a cada dia se tornando mais acessíveis e de um tempo para cá o CIEM é uma delas. Então, antes mesmo de entrar na apresentação em si, já queria desarmá-los quanto à questão de preocupação de valores, né? Principalmente com a Arpia, e a nossa preocupação, a gente sempre tenta entender o quanto pode ser investido, né, e, enfim, e dar algo mais acessível. Então trouxemos para a mesa aí hoje o André, que preparou uma apresentação bem interessante e interativa. Um aviso, tem um chat disponível, quem tiver alguma dúvida, e até para não esquecer, quando o André fizer algum apontamento, alguma informação, pode jogar no chat, mas a gente combinou que ao final a gente vai repassar as perguntas. Como é um tempo, de certa forma, limitado, então no final ele prometeu uns 5 minutos para tirar eventuais dúvidas, e se forem dúvidas que não dê tempo de responder aqui, a gente pode marcar uma segunda rodada mais específica, aí aplicando ao seu negócio em si. Beleza? Então, bem-vindo todos. Obrigado, André, já de antemão pela presença aí. É um prazer recebê-lo e tenho certeza que vai ser proveitoso para todo mundo. Vou te passar aqui agora a apresentação, o controle da sala. E qualquer coisa é só chamar aqui. Confirma, por gentileza, se já apareceu para ti. Apareceu sim. Obrigado, Manfred. Obrigado aí o time da Brasline. Vou falar muito pouco, assim, eu quero mais mostrar as coisas para vocês, até porque o tempo também é pouco, e a gente vai tentar otimizar isso de uma forma legal, tá? Então, eu me chamo André, sou analista de sistemas, já estou no Safe Labs desde o início do desenvolvimento do CIEM, tá? Lá eu atuo como back-end advisor e tech leader do time de desenvolvimento, e a gente está aqui para mostrar um pouco para vocês o que a gente está fazendo lá dentro daquele laboratório de softwares, né, de cibersegurança, beleza? O objetivo da agenda ele é um pouco extenso, porque a gente dividiu, mas eu vou mais mostrar coisas aqui e a gente vai pontuando, tá bom? Antes, porém, eu queria fazer uma pequena enquete aqui, rapidão, para eu me nortear aqui qual o perfil de vocês, tá? Dentro do contexto de uso da cibersegurança, de papéis que vocês desempenham aí dentro das corporações, tá bom? E depois a gente vai destrinchando as etapas aqui. Se vocês puderem acessar aí no dispositivo de vocês, ou via QR Code, ou via o site menti.com, e informar esse código lá, vocês vão já ficar
no ponto de aparecer a enquete para vocês, tá bom? Vou esperar aqui uns 30 segundos aqui. E aí, à medida que vocês forem tendo alguma dúvida, vocês anotam para o final, só porque como o tempo é pequenininho, se a gente for parar para atender, aí acaba que a gente perde o fio da meada e não cumpre o tempo, né? Tá bom? Então, vocês podem responder aí, tá? Qual é o seu nível de conhecimento sobre CIEM? Então, pode ser que tenha alguém que não tenha nenhum, ou que já utilize, ou que seja intermediário, avançado. Queria saber um pouco disso. Qual é o seu papel atual na área de segurança da informação? Então, um pouco dessa... Sua organização já utiliza alguma solução de CIEM? Quais dessas áreas vocês têm mais interesse em entender melhor durante o webinar? Gestão, passo e normalização, enriquecimento, criação de casos de uso, correlação de eventos e detecção de ataques, geração e priorização de incidentes, visualização e dashboards. Então, seguindo aqui, o objetivo é basicamente no contexto de CIEM e puxando para o ARPIA, né? Mostrar para vocês como é que funciona o ARPIA desde a sua ingestão até a geração dos incidentes de segurança, até a parte que entrega o valor, né, do produto, que é a detecção dos incidentes, para que os times de SOC possam atuar e de fato, promover o famoso MDR, né? Monitoring, Detection e Response, beleza? A definição de ciência aqui eu não vou nem falar, eu coloquei mais eu não sabia qual o perfil do pessoal que quer participar, mas o CIEM é aquela solução que centraliza, correlaciona, analisa os logs e eventos de segurança de diversas fontes, né, de diversos data sources, com o objetivo de detectar, monitorar e responder a incidentes que indiquem alguma anomalia dentro da infraestrutura do cliente, beleza? Isso de maneira proativa, né? O CIEM tem um papel interessante porque ele costuma pegar os problemas antes que os problemas aconteçam, né? Ele se antecipa, né? Ele detecta uma cadeia de acontecimentos que individualmente podem não significar nada, mas quando você junta aquela cadeia de coisas, isso pode já indicar que existe um grande problema acontecendo ali que precisa ser mitigado com urgência. Em relação ao ARPIA, pessoal, algumas informações que eu gostaria de passar para vocês, né? O ARPIA ele foi desenvolvido pelo Safe Labs, e o Safe Labs, inicialmente, ele foi um braço tecnológico de uma grande empresa de cybertecnologia do Brasil, né? O maior SOC da América Latina. E esses caras que trabalhavam lá, né, os nossos gestores, eles tinham uma ideia de criar uma solução brasileira por alguns motivos. Primeiro, o custo, né? Os custos das soluções de CIEM tops de mercado é tudo em dólar, são ferramentas caras, né, que você tem que manter. Então, os caras tinham essa ideia de criar uma coisa nossa, brasileira. Então, o ARPIA, ele é um CIEM 100% brasileiro. A gente ouve muito uma pergunta tipo o seguinte: o ARPIA, ele é um wrapper de alguma outra solução open source que roda por trás de vocês? Não. O ARPIA, ele é um CIEM completo, ele tem todas as etapas de sistema, desde base de dados, engines de detecção, engines de métricas, engines de monitoração, engines de ingestão, agente de ingestão, isso foi tudo desenvolvido por nós, tá? Então, nós não somos um wrapper de uma outra solução que roda por trás, isso é bem importante. Atualmente, o ARPIA ele é comercializado por EPS, ele não é comercializado por volume gigadia. É possível que no futuro isso mude, tá? Até porque os outros players praticam essa modalidade. Uma outra coisa sobre o ARPIA é que ele é hospedado em data centers localizados no Brasil. Então, por questões de compliance, entre outras questões, optamos por hospedar toda a infraestrutura do ARPIA dentro de data centers brasileiros. Ele é multicanal e multitenant, ou seja, ele tem a visão multitenant e multicanal, e isso é bem interessante,
porque você tem facilidade para gerar ativações de clientes e, enfim, isso é bem interessante. Integrações com Threat Intelligence externas, o ARPIA também possibilita essa possibilidade. Utiliza aí na sua base a arquitetura de microserviços orientados a eventos, é uma abordagem arquitetural do software. Armazenamento Big Data em camadas Hot Warm Code, depois vou falar só um pouquinho disso no detalhe. Integração com ferramentas de SOA via API para MSSPs. Auditoria, e a gente está lançando agora um Copilot, né, um assistente, para que ele possa ajudar os usuários no dia a dia do CIEM, até aqueles mesmo que não têm um conhecimento tão específico na área de security, tá, pessoal? Isso é um problema tanto para os canais, para os MSSPs, quanto para os clientes finais, porque às vezes você tem uma rotatividade de pessoas muito grande dentro da corporação e fica até complexo treinar esse pessoal. Então, a IA ela é específica dentro da ferramenta, ela é tunada, vamos dizer assim, para atender os fins do ARPIA, beleza? Arquitetura no geral, eu vou mostrar logo um desenho aqui, para não ficar muito na leitura aqui. Esse desenho é um resumo de como funciona a arquitetura do ARPIA, tá? Hoje, simplificadamente, o ARPIA tem o lado esquerdo aqui, o lado cliente, onde você tem a infraestrutura do cliente, e ele tem lá todo o parque dele de data sources. Você pode ver aqui que eu tenho um Active Directory recebendo logs de máquinas, redirecionando esses caras para uma máquina central aqui, para um agente. A gente chama esse cara de RIM, ARPIA Ingestion Node. E aí, nesse cenário, o cliente direciona os seus logs de todo o seu parque para essa aplicação, tá? Pode ser logs de AD, Firewall, FileServe, logs de Unix, até mesmo logs de cloud. Se o cara tem lá um Office 365, um CrowdStrike, ou outro tipo de data source, então a gente centraliza nisso. Mas como é que funciona, André? O API ele é um CIEM Cloud, tá, pessoal? Isso quer dizer que todo o processamento pesado que o ARPIA faz, ele não é realizado do lado cliente, assim como alguns CIEMs mais antigos possuem processamento lá do cliente. Tem alguns CIEMs antigos que tem até appliances que você instala lá para ele fazer determinadas ações, né? O ARPIA não. O ARPIA, quando você contrata o ARPIA, você literalmente vai subir uma máquina. Essa máquina ela vai de acordo com o shape do cliente, com a quantidade de APS que você pretende contratar. Então, existe uma tabela referência para isso na documentação. E você vai subir essa máquina em alguma cloud do cliente e a gente vai instalar o nosso package de serviço de ingestão lá, que é o nosso RIM. É o nosso package de serviços, né? E a partir daí, toda essa comunicação ela começa a existir de forma, vamos dizer assim, abstraída no sentido mais prático. Você vai fazer toda a parte de configuração via ARPIA, via interface. É feita a instalação do RIM, ele automaticamente começa a se comunicar com uma API nossa, o serviço se comunica e não o contrário, ou seja, a comunicação ela é unidirecional, ela vem do serviço para o ARPIA, e esse cara começa a fazer a gestão de configuração que o usuário configura lá dentro da console. Então, eu quero habilitar um firewall, eu vou lá na console, coloco o meu force point, indico qual porta que eu quero receber ele, a porta UDP, TCP, dependendo do data source, e mando ele replicar essa informação dentro do meu RIM. Ele vai lá, replica aquela configuração e automaticamente o ARPIA começa a escutar, literalmente naquela porta, e receber os logs que estão chegando ali naquele padrão, tá? O ARPIA aceita vários padrões, aceita padrão CEF, aceita padrão syslog, isso aí na hora da ativação, isso é bem detalhado aí entre os times da Brasline com o cliente final, isso aí é a parte bem mais tranquila do processo. E aí, essa comunicação, ela ocorre desta forma. Inicialmente, lá, quando a gente
O Arpia é um CIEM novo, tá, pessoal? Se vocês forem comparar com os grandes players que têm aí 10, 15, 20 anos, o Arpia está aí já em produção desde 2023, no início de 2023. Então, no início a coisa era bem manual. A gente tinha que fazer um SSH nas máquinas do cliente, instalar e tal, só que isso era muito contraproducente, e isso às vezes o cliente ele não quer se conceder esse acesso para ninguém. Então, instalando a ferramenta lá, o analista consegue, via console, fazer a configuração que ele precisa lá do outro lado. E não apenas isso, tá, pessoal? Essa máquina aqui, ele concentra, enfileira e envia os logs para a nossa cloud, mas ele também, periodicamente, envia para a nossa API métricas sobre o consumo de recursos dos serviços de ingestão e da máquina como um todo. E qual é o objetivo disso? Vamos supor que o cliente A contratou um perfil de EPS e aí ele habilitou um firewall lá e só aquele firewall começou a estourar completamente a ingestão dele, até duplicar, como acontece em cenários como esse. E isso está começando a causar uma degradação daquela infra que ele subiu, porque ele subiu a infra de acordo com o modelo que ele contratou. Então, se eu não tiver um monitoramento proativo do que está acontecendo com essa máquina, se tem recurso, se não tem, ela pode cair, pode crashar, pode dar um problema maior aqui, prejudicar a ingestão do cliente. Então, o Arpia coleta métricas e os times de MSSPs, no caso a Brasiline, tem essa visão de quando está acontecendo alguma coisa do outro lado da ponte, ou seja, num lugar onde teoricamente eu não tenho controle, que é na casa do cliente, eu já posso entrar em contato e avisar, olha, está degradando lá, tem um alto consumo, um alto RIP de processador, por tal e tal coisa, vamos investigar junto, vamos fazer uma agenda aqui, vamos olhar. Então, isso é uma forma interessante de manter esse controle até com proatividade, tá? Os logs de cloud, geralmente, na maioria dos casos, eles são buckets ou data lakes que armazenam esses logs lá na cloud e você tem que ir buscar de alguma forma. Então, o próprio RIM, ele tem coletores que, além dele concentrar e enviar logs para a nossa cloud, ele tem coletores que você, lá no Arpia, configura a coleta, informa as credenciais do cliente naquela configuração, e o próprio RIM vai lá na cloud do cliente, seja no Office 365, no CrowdStrike, no CloudTrail, no AWS CloudWatch, e ele vai lá, coleta aqueles logs e envia para o Arpia também. André, é possível setar direto de um data source da cloud o envio direto para o Arpia? Não, ele sempre tem que ser via RIM, beleza? Então, o Arpia tem essa forma de funcionar. E quando esse log chega dentro da nossa infraestrutura, então ele bate dentro do Arpia, ele é ingerido, a gente tem uma engine de ingestão, é o primeiro contato que o CIEM tem, e aqui vale ressaltar um ponto interessante da arquitetura do Arpia, que é a isolabilidade, tanto por questões de LGPD, de compliance, mas também, pessoal, por questões de impacto. Eu não posso impactar um cliente B se o meu cliente A está causando um overhead por alguma coisa que eu ainda não tenho como controlar, porque percebam, o que vem de lá para cá, eu só começo a entender a partir do momento que ele chega para mim aquela informação, está do outro lado. Então, se eu passasse tudo isso pelo mesmo túnel, eu teria um problema complexo de administrar os overheads individualmente. Então, o que acontece? O Arpia possui uma estrutura de ingestão isolada por cliente, possui um cluster de Big Data isolado por cliente, motores de detecção isolados para cada cliente. Por quê? Porque se eu tiver eventualmente uma instabilidade em um cliente causada por alguma coisa peculiar do cliente, aquilo não interfere nos demais, beleza? A gente só compartilha serviços entre os clientes que são serviços meramente corriqueiros, vamos supor, num contexto bem prático de entender. É tipo um banco que tem uma impressora que toda a sala imprime nela. Então, é uma coisa que é uma saída, um out, então não vai ter problema, a não ser que a impressora quebre, e aí a gente vai cuidar para que a impressora não quebre, mas são recursos que não
tem criticidade. O que tem criticidade, ele é único e exclusivo por cliente, beleza? Quando esse dado entra dentro da ferramenta, ele passa por uma esteira, que aí basicamente os outros CIEs têm uma esteira semelhante. Eu identifico quem são os logs, aplico um parser, aplico uma normalização, faço alguns enriquecimentos nesses logs, alguns ajustes de mapa, de mapeamento. Quem lida com CIEM já entende que cada CIEM possui a sua forma de lidar com campos, tem o seu catálogo de metakeys, né, de campos. O Arpia também não é diferente. Como o nosso Big Data ele é baseado em Elastic, o nosso mapeamento também usa um padrão que o Elastic utiliza, que é o SES, tá? Para padronizar metakeys e tudo mais. Vou mostrar um pouco disso para vocês. Então, dentro desse desenho, ele meio que dá um overview geral da relação cliente e Arpia. Ela é bem simples, tá? Ela não tem muita dependência. Essa máquina, o custo dela, ele varia de acordo com o tamanho do cliente, mas é algo que, como eu falei, como não há processamentos pesados aqui desse lado, é basicamente um bridge, vai chegar evento e mandar para o Arpia, também não é aquela coisa que seja muito... que você vai necessitar de uma máquina muito robusta, entende? Dependendo do shape do cliente, não é uma coisa economicamente complexa. Uma outra vantagem também que eu acabei esquecendo quando falei que o Arpia era um CIEM brasileiro, tá exatamente nos custos, né? Ele é cobrado em real, o valor dele é bem mais em conta, e quando o time de gestão do Labs pensou no Arpia, até porque tinha acesso ao SOC da empresa que originou todo esse pensamento, qual era a ideia? Era tentar simplificar fazer um CIEM que tivesse as principais funcionalidades dos CIEMs que eles utilizavam lá na outra empresa, mas de uma forma mais simplificada, mais objetiva e mais direta também. Então, a gente ainda está em fase de evolução, né? São 2 anos praticamente, mas a gente já entrega de uma forma mais simples, e a ideia foi meio que democratizar mesmo, era facilitar uma coisa para que não só analistas de cibersegurança conseguissem entender o fluxo de operação do CIEM, mas outras pessoas também, outros profissionais pudessem entrar nesse circuito também, beleza? Então, tendo falado um pouco desse fluxo aqui de comunicação, de arquitetura, aí eu queria falar um pouco aqui, sim, em relação a ainda, quando o dado entra dentro do CIEM, já foi passeado, normalizado, enriquecido e está disponível, então, a partir desse momento, ele vai ser analisado pelas nossas engines de detecção, pelas nossas engines de coleta de métrica, nós temos engines que fazem cache de informações para promover performance para o usuário. Enfim, temos as próprias APIs, que são as consultas que o usuário faz em tela lá em tempo real, investigação dos incidentes e tudo mais. Então, tudo isso vai atuar sobre esse Big Data preparado aqui, que já está dimensionado de acordo com o cliente. Tá bom? Um outro ponto importante é essa parte de Data Movement Flow. Dentro do Arpia, a gente tem algumas políticas de movimentação de dados. Isso porque vocês sabem que CIEM recebe muita informação. Então, o contexto é muito grande de dados que estão entrando ali. Então, a gente tem 7 dias de ROT. O ARM, ele pode ser contratual. O cliente, dependendo da necessidade dele, se ele precisa olhar muito para trás, não, cara, eu preciso de olhar até 6 meses. Então, você contrata um ARM de 6 meses. Não, eu não preciso olhar tão lá atrás. Então, isso vai muito do tipo do cliente. Ele pode contratar, e existe uma diferença física, né, pessoal? Os discos de ROT são discos mais performáticos, com a quantidade de IOPs enorme, justamente para aqueles dias quentes, onde a informação tem que ser, vamos dizer assim, acessível com maior rapidez e com maior fluidez. Então, eu tenho que ter um disco rápido que me permita que as engines de detecção atuem rapidamente, que as investigações em tela fluam normalmente, que a API que me entrega o incidente por SOC também flua de forma adequada, e
Quando ele sai daquele período de 7 dias, ele entra justamente nesse disco, ele é migrado, esse dado sai daquele disco de alta performance e vai para um disco de menor performance, e ali permanece durante o período de warm, tá? Esse disco ele tem uma quantidade menor de IOPs, quando você faz uma busca em warm, o ARPia vai te avisar, você está consultando um dado que está em warm, então aguarda aí mais um pouquinho. Mas esse pouquinho não chega, são segundos, 10 segundos, 8, 10 segundos, enquanto que o hot ele é instantâneo. Você faz uma busca lá, ele traz aquele dado daqueles 7 dias em real time. O cold, ele já é uma fase do dado onde você sai daquele período lá que ele está em warm, ele é literalmente compactado e armazenado num bucket. E se você precisar dele depois para algum fim de auditoria, você pode fazer um restore daquele dia e consultar aquele dado, beleza? Após o cold, o dado é expurgado e some completamente do CIEM. Dentro dessa parte do fluxo de movimentação dos dados, o warm e o cold são contratuais, tá? O cliente pode definir o que ele precisa de tempo de armazenamento em cada camada e negociar isso, beleza? Deixa eu ver aqui. Então, eu falei um pouco sobre todas essas coisas aqui, tá? A arquitetura de nossas APIs são todas orientadas a eventos, então a gente tem essas engines de métricas, snapshots, que são as migrações dos dados de camada, gerência de data sources, gerência de feeds externos, que é quando a gente atualiza essas inteligências que a gente utiliza de terceiros para dentro do CIEM, enfim. Passando à frente aqui, é que eu acho que ele... Tá. Queria mostrar para vocês agora a tela do ARPia, tá? Então, aqui dentro, eu tenho aqui o dashboard principal, essa é a minha visão tenant, a minha visão do cliente, onde eu mostro o gráfico de eventos ingeridos em tempo real, mostro os incidentes mais relevantes aqui por criticidade, que estão na fila, né? Mostra um velocímetro com o consumo do EPS do cliente do último minuto e das últimas 24 horas, o pico de EPS que ele atingiu. Isso aqui é um tenant de demonstração, tá, pessoal? E mesmo o ARPia não utilizando, não sendo vendido por volume gigadia, a gente coloca aqui uma informação para o cliente, para que ele saiba também quanto giga ele está produzindo, tá? O volume dele. Essa informação ela é até bem detalhada aqui na parte de storage, onde você entra no storage, vê dados da sua camada de hot, de warm, e você consegue ver quais dias estão em hot, quais dias estão em warm e o tamanho desses caras. Você vai ver o tamanho em giga e a quantidade de logs de cada dia. Tá? Isso é interessante para você já consegue ver algumas anomalias. Você tem variações que você possui. Geralmente, a maioria dos clientes, né, com algumas exceções, geralmente no fim de semana a ingestão do cliente baixa. Então, você vai perceber que os arquivos que ele gera nos sábados e nos domingos, eles têm um tamanho menor, uma quantidade de logs também menor. Ainda sobre essa tela de dashboard, você pode alterar a periodicidade dela aqui, o intervalo, né? E ele fica atualizando isso. O usuário ele pode editar o perfil dele. Na realidade, existem informações aqui como time zone, você quer ver os dados em algum time zone específico, não quer ver no GMT-3, que é o nosso horário, quer ver no UTC, que é o padrão do CIEM, então você pode trocar, você pode mudar o seu método de autenticação. O ARPia, ele tem MFA obrigatório, tá? Ou por aplicativo, ou por e-mail, você configura na hora que você faz a sua jornada de primeiro acesso na ferramenta, você configura essa opção. E aqui, pessoal, eu vou seguindo aqui algumas informações, seguindo um fluxo, tá? Esse fluxo, ele é meio que já sequencial. Aqui, só para mostrar para vocês, é a minha etapa dos data sources, as fontes dos logs, onde eu cadastro isso no ARPia. Tá? Então, eu tenho todos os data sources que me enviam logs, eu tenho a identificação desses caras. Uma coisa legal no ARPia é que, por exemplo, se eu tenho um contexto que o cliente tem lá, sei lá,
um firewall, que ele é uma caixa e recebe logs aí de 30 firewalls. Eu não preciso cadastrar os 30 firewalls. Eu cadastro a minha caixa, especifico qual vai ser o meu campo que vai definir quem é quem, no caso de um firewall, um device IP, e quando esses caras batem no ARPIA, eles se cadastram e você tem um contexto como esse aqui, ó. Eu tenho um contexto hipotético que eu tenho vários servidores aqui no caso é um AD, tá? Então ele tem vários caras que estão mandando numa mesma WAC. Então ele consegue controlar individualmente cada cara desse. Você pode definir um threshold de tempo para que o CIEM identifique se o data source está te mandando ou não. Então aqui você vê que a maioria dos meus data sources estão mandando. Quero ver se tem algum aqui que não está me mandando log adequadamente. Então aqui, ó, eu tenho alguns data sources em vermelho. Isso quer dizer que esse cara, por alguma razão, não está me mandando log. Então isso é importante para quê? Para que seja identificado algum comportamento anômalo em algum data source. Por exemplo, um firewall não pode passar mais de 10 minutos sem te mandar um evento. Se isso acontecer, ele pode até acontecer se alguém estiver trocando alguma coisa na infra do cliente e tal, mas não é comum, né? Um firewall não passa tanto tempo sem mandar evento. Já um Sentinel-1 pode passar horas sem mandar um evento para o CIEM. Então, esses data sources, você configura o threshold de monitoração individualmente e o CIEM fica controlando para você. Ele pode, inclusive, enviar um e-mail de aviso para o MSSP, dando conta de que o data source tal, do cliente tal, está sem funcionar, para que ele entre em contato e tente ver com o cliente do que se trata, se é uma interrupção momentânea ou se realmente foi algum problema lá causado por algum outro fator, beleza? Então, você monitora isso nessa tela. Você pode adicionar um novo data source, então, eu acabei pulando uma informação muito importante aqui, que é o RIM, o Ingestion Node. Então, como funciona isso no ARPIA? Eu vou cadastrar um RIM aqui dentro da ferramenta, informo aqui quais as pipelines que eu vou usar, é o conceito que a gente usa para cada data source. Então, se eu vou ter lá uma tríade, um firewall, um AD e um EDR. Vou cadastrar 3 pipelines, uma para cada um, e salvo esse cara. Ele vai ficar aqui completamente sem comunicação, offline. E na hora que eu cadastro, eu recebo no meu e-mail o RIM code, que é um código único e exclusivo que identifica aquele RIM dos demais. Então, quando o cliente disponibiliza a máquina dele, sobe a máquina, faz o download lá do canal, o MSSP, faz a instalação do RIM dentro da máquina do cliente, ele vai solicitar no momento da instalação o RIM code que foi fornecido, e com o RIM code ele vai estabelecer uma comunicação com o CIEM. Então, é onde ele vai entrar aqui, ó, verdinho, online. A partir do momento que eu estou online com o RIM, isso quer dizer que eu não preciso mais entrar lá dentro da máquina para aplicar a configuração nos serviços. Então, eu vou aqui onde a gente estava, né? Faço o cadastro do meu data source, faço as informações pertinentes de configuração. Aqui eu falo qual é o RIM que ele está plugado, aplico as configurações do meu serviço lá de ingestão. Isso aqui a gente tem um material de wiki muito interessante que mostra como é que você configura, como você faz tuning. Por exemplo, você vai configurar um firewall, geralmente o firewall manda mais eventos. Então, ele tem uma configuração interna lá no serviço do RIM, que ele precisa de mais workers, ele precisa de mais recursos. Então, a gente mostra como vocês vão tunar isso aí. Já aquele data source que manda muito pouco evento, quase nenhum, então você pode até dosar essa variação de recurso por pipeline de data source. E aí você manda replicar esse conteúdo lá dentro do cliente. E o resultado final é o log chegando dentro do CIEM em tempo real. Ele vai aplicar. O legal é que quando você faz uma replicação de um RIM, deixa eu tentar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu fazer um teste aqui. Acho que esse aqui vai ser melhor. Eu posso ver os detalhes do meu RIM. Aí eu vejo que ele tem 3 pipelines, ó, um Fortinet NGT, um Linux
e um Active Directory. Ele está configurado com esses 3 caras. O Fortinet, ó, ele é um centralizado, ele é uma caixa. Então, você vê que tem um monte de cara, mas eu só cadastrei esse carinha uma vez. O AD foi a mesma coisa? Não, o AD só tem um cara plugado aqui e o Linux também. Então, beleza. Quando eu vou ver o histórico de replicações aqui, eu consigo ver as replicações que eu solicitei lá para o RIM e consigo ver o traceback de tudo que aconteceu lá. Então, quando você aplica uma replicação, o que está rolando lá na máquina do cliente, ele te dá o deploy completo aqui. Se tiver algum erro, por exemplo, na hora que o cara está configurando o Office 365, você colocou a credencial errada. Então, quando você manda ele aplicar lá, ele vai quebrar na hora que ele tentar logar lá, e aí você vai receber o erro aqui, vai debugar, vai validar a credencial com o cliente, vai corrigir, e ele vai te fazer concluir essa parte, beleza? Então, com isso feito, você já tem a ingestão, o primeiro pilar da coisa, que é a ingestão dentro do CIEM funcional. Junto com a ingestão, então, você começa a ter toda essa parte de passe e normalização funcionando e os enriquecimentos. E como é que funciona essa parte de enriquecimento? Vou entrar aqui na nossa tela de investigação. Ela é semelhante à de muitos CIEMs. Você tem filtro de tempo, você pode analisar o log pelo ingestion timestamp, que é o tempo, é o momento que ele entrou no CIEM, ou pelo timestamp, que é a hora que ele aconteceu lá no cliente. Você pode investigar por esses 2 meta-keys. E aqui você pode usar 2 linguagens para buscar dados no Arpia. Então, você pode usar o Lucene, que ele é uma biblioteca Java para busca, busca de texto em motores de busca. Você usa o Lucene ou o SQL. Pô, André, mas o SQL não é uma linguagem para bancos de dados relacionais? Sim, mas existe um plugin que possibilita que o Elastic busque dados utilizando a query, tá? Eu, pela prática, prefiro o Lucene porque ela é muito funcional, a gente tem uma documentação muito legal, e para mostrar para vocês aqui já algo que eu falei lá na parte da arquitetura do CIEM, a gente já está subindo essa semana o nosso Copilot, que é um assistente de IA dentro do CIEM, onde, como eu falei, as pessoas que não têm muito conhecimento de CIEM, ou até mesmo quem quer uma facilidade, vai poder chegar aqui e pedir para ele escrever uma query para você que faça algum tipo de busca específico. E ele, com base nos meta-keys que o Arpia aceita, na linguagem de busca que o Arpia aceita, ele vai poder te ajudar. Ele vai poder te ajudar a navegar dentro do CIEM e a entender contextos. A gente dividiu essa implementação em 3 fases. Primeira fase, ele serve como um assistente. Segunda fase, ele vai servir como um copiloto. Eu vou pedir para ele fazer uma coisa para mim aqui e ele vai me entregar pronto e vai perguntar, você quer testar isso aqui agora? E ele vai fazer o teste dentro do CIEM daquela informação. E a terceira fase, a gente já vai usar para correlacionar incidentes, para trazer o recurso do EBA. A gente não, o Arpia hoje ele ainda não tem o EBA, tá? Já respondendo alguma pergunta que possa vir no final do pessoal que já avançado no conhecimento de CIEM, mas a gente já está trabalhando para isso, a gente já está treinando modelos, a gente já faz, isso já está no nosso backlog, porque a gente quer atingir o status de um CIEM Next Generation, tá? Então, isso aí é um objetivo da nossa gestão, que eles querem alcançar logo. Então, por isso, a gente já começou com doses homeopáticas aqui com um assistente, em seguida um copiloto mais interativo, fazendo ações mesmo dentro do CIEM, e no outro caso, literalmente, a IA ajudando a você linkar as informações, estabelecer uma kill chain, a encadear os eventos, a fazer até meio que um trabalho que um SOC tem que fazer depois que ele recebe um incidente lá do outro lado, beleza? Então, beleza. Aqui, como a gente já falou dos data sources, eu vou falar um pouco só do nosso modelo de meta-keys. É rapidão isso aqui é só um SS Reference Guide. Aqui é onde vocês têm ideia de tudo que o Arpia normaliza para dentro dele. Então, tipo, vamos dizer que você tem aqui, você tem aqui um firewall que manda um SRC, é um campo de source IP. Você tem outro que vai te mandar um source IP. Aí você vai ter um outro que vai mandar um SRC.
CIP. Porque cada fabricante tem o seu padrão lá, isso devia ser universal, mas os caras, cada um tem o seu. Isso quando entra no Arpia, independente se esse cara aqui é um Sophos, esse é um Fortinet, esse é um ForcePoint, isso vai ser normalizado para o MetaKey source.ip do SES. E nesse contexto aqui tem uma coisa interessante. O source.ip, ele é um objeto, ele não é apenas um campo. E quando eu coloco um ponto aqui, eu vou ver que existem várias outras informações que podem ser mapeadas dentro do mesmo objeto que me referencia à origem. Isso é bem legal. Então, vou evidenciar para vocês aqui uma busca. Eu quero olhar aqui, por exemplo, que ele olhe para mim um log que possua um device.class firewall e uma direção de tráfego inbound, ou seja, eu quero que ele analise para mim um tráfego que entrou no Arpia agora, que vem de fora para dentro, tá bom? Para isso, ele tem que olhar se o IP de origem é externo, então ele já verificou isso para mim, então eu vou ver como é que ele me mostra a informação aqui. E ele trouxe a informação já parseada, o raw log que ele recebe, ele já mostra aqui num tipo de visão que vocês podem ver, ó, tá vendo? Legal? Ele mostra aquilo para vocês, porque a evidência para o cliente quando o incidente é gerado é o raw log. Então, ele te mostra isso, mas também te dá outras visões. Ele te dá no formato JSON, te dá no formato de formulário. Você pode, inclusive, exportar esses dados. Você pode gerar um relatório a partir disso, recorrente, por exemplo. O cliente quer saber quais usuários estão logando entre tal e tal hora, e tal, e tal. Então, você pode chegar aqui, criar uma busca, escolher os campos e mandar ele gerar um report semanal. Ele vai ficar gerando e jogando o PDF lá dentro do console de relatórios. Analisando esse log, vocês podem ver aqui, ó, como eu sou dev, galera, eu gosto muito de ver os objetos, né? Então, esse tráfego é um inbound, um IP de origem externa, um IP destino interno. Então, aqui, ó, o destination IP dele é um IP de rede interna, beleza? Então tá ok, ele não tem o que fazer com esse cara. Vamos procurar aqui agora o IP de origem, ó, o objeto source. Ele trouxe aqui no raw log apenas o SRC. Lembra que eu falei sobre normalização? SRC. Quando ele entra no Arpia, ele é normalizado automaticamente para source IP. E como o Arpia entende o source IP, identificou que esse cara é um IP da Ásia, da China, e tem um latilon dele aqui, que vem de Xangai, esse acesso, então ele já consegue enriquecer com uma informação que o log do cliente não tinha. Então, eu posso ter, por exemplo, um caso de uso que, eventualmente, está buscando uma técnica de exfiltração vinda de não sei de onde. Então, eu posso filtrar por IPs vindo de tal país ou de tal lugar. Beleza? Ainda nesse contexto aqui que a gente está falando de IP, eu já queria mostrar um outro ponto do CIEM, que é a questão das listas, né? Dos feeds de Threat Intel externas. Eu tenho no Arpia um local onde eu posso criar listas internas ou listas externas. André, qual o conceito que você criaria uma lista interna? Pô, eu tenho um grupo de VIPs da empresa que eu não quero ficar de olho nos logs no AD que aquela turma está fazendo. Então, eu crio um caso de uso lá que me dá os logs que são feitos na minha empresa durante o fim de semana, horário que não tem expediente, de todo mundo que não esteja naquele grupo dos VIPs. Então, você cria uma lista interna, bota essas contas lá e o CIEM vai ficar de olho nesses eventos. Mas também você pode ter uma lista externa de IPs maliciosos da rede Tor. Então, eu tenho lá IPs que estão numa lista existem listas gratuitas, existem listas pagas, e aí você pode consumir essas listas e atrelar um caso de uso a uma lista dessa. Olha, se for um tráfego inbound e o IP de origem tiver nessa lista, você me triga um alerta que eu preciso, passou pelo meu firewall de borda, vai ver que a lista do firewall lá não estava com esse IP lá dentro, então a gente precisa bloquear esse cara lá. Então, isso é interessante para que você tenha esses outros tipos de inteligência ajudando a você identificar padrões e anomalias dentro do CIEM.
beleza? Exclusão de usuário, adições, permissões, sim. A Cássio fez uma pergunta aqui, você pode criar o caso de uso, Kaique, relacionado a todos os event codes que você tem dentro do Windows. Então, para cada ação que um admin ou que um usuário perpetra dentro de um AD, ele vai gerar um evento daquilo ali, isso é configurado dentro da política de envio para nós. Quando você configura, você vai dizer quais os tipos de evento teu AD vai mandar, se são os de audit, os de security, você seleciona, né, o que vai ser interessante. E dentro disso, você vai ter os casos de usos que lidam com essa parada, beleza? Existe no Arpia, vou até mostrar para vocês aqui, agora a tela de casos de uso, ou seja, regras. Existem regras no Arpia que são 3 tipos de regra, e aqui é bem interessante. Nós temos as regras do fabricante, no caso nossa, do Safe Labs, que a gente cria para o usuário final, então ela sempre vai ter um prefixo Safe Labs no começo, e essas regras, eu vou ter regra para Linux, eu vou ter regra para Cisco, vou ter regra de EDR, regra genérica de Firewall, de XDR, de XDR, vou ter regras de ADs, então vou ter um monte de regras aqui que atendem a fins específicos, a isso que o Kaique perguntou. Vou ter regra aqui para, Security Group Created, Security Group Deleted, Security Task Created, Password Never Expires Enabled. Então, esses eventos todos são mapeados. Dentro do próprio nome da regra, você já tem ali uma referências técnicas e táticas do MITRE para auxiliar os times de SOC que vão atender esses incidentes, tá? Isso é um padrão de regras. Existem um outro tipo de regra que são as regras do cliente. Vamos dizer que o cliente tenha uma API específica dele, que só ele tem aquela API, gera logo para o ARPIA, e ele quer que o SOC analise aquele contexto, então o SOC vai ter que criar uma regra para aquilo ali, então é uma regra que só vai servir para ele, ela não deve ser compartilhada com mais nenhum outro cliente, do caso do MSSP Brasileiro, porque só aquele cliente usa aquele contexto. E você tem as regras do canal, que são as regras da Brasiline. Então a Brasiline também tem autonomia para criar o rol de caso de usos dela, e compartilhar entre os clientes que ela atende. Então, isso é bem interessante, porque, no fim das contas, quem ganha é o cliente. Ele tem casos de uso do fabricante, tem casos de uso do canal, e também tem casos de uso dele próprio que ele possa, porventura, vir a criar. As telas do Arpia são muito intuitivas, pessoal. É uma lista, eventualmente, quando necessário, existem cards. Quando vocês verem esses cardzinhos, geralmente vai ter um identificador, um help aqui, te dizendo tudo que tem na tela. O CIEM, ele está disponível nos idiomas, por enquanto, inglês e português. Você configura isso lá no seu perfil e ele traduz direitinho, tá bom? Em relação aqui, por exemplo, eu posso aplicar algumas ações globais, então o que pode ser global, a lista vai ter esse iconezinho aqui, que vai me permitir, por exemplo, ativar ou inativar as regras de uma vez, para que você não fique fazendo isso uma de cada vez, né? Os casos de uso no Arpia, pessoal, são 4 tipos de casos de uso. E para a gente também, eu vou só mostrar aqui um exemplo, mas para a gente não perder muito tempo, porque isso, para falar de um caso, de um tipo de regra dessa, a gente leva bastante tempo para esmiuçar. Mas, em linhas gerais, o Arpia tem um caso de uso que ele é o match rule, ele é aquele caso de uso que aconteceu, trigou. Ele não analisa threshold, se aconteceu mais de uma vez, ou 2 vezes, se teve algum intervalo, aconteceu aquela condição, aquela carry, ele vai trigar a informação. O threshold rule é um caso de uso semelhante ao primeiro, só que ele tem uma adição de um threshold. Ele vai trigar quando aquela coisa, aquele evento acontecer X vezes. Maior ou igual que 1, igual a 10, menor que 100. Então, você quem vai definir quando esse cara vai digamos assim, quando ele vai trigar um threshold, né? Esse outro aqui, quando triga, ele acontece. Mas esses casos de uso têm que ser muito bem pensados, senão ele pode gerar um fluid para o seu time de SOC. Se você não fizer uma carry que filtre bem aquela situação, ele pode trazer um resultado bem inesperado. Então, o caso de uso com threshold, ele já dá um perímetro mais fixo e evita fluids, tá bom? O threshold também permite que você agrupe dados. Eu quero ver o resultado desse caso de uso por usuário ou por device, ou por destination IP.
Então, você tem ainda a possibilidade de acrescentar um threshold, dizer para o CIEM como você quer que o dado seja mostrado. O Correlation Rule, ele já é um threshold melhorado com múltiplas condições. Então, vou entrar aqui numa regra de deixa eu só olhar se ele... Deixa eu vir aqui. Regras. Essa regra eu escrevi ela há poucos instantes para o webinar, ó, e é um caso de uso de correlação. E o que essa regra tem? Você define o name, você define a criticidade dessa regra, tá? Você define alguma descrição. Você pode colocar essa regra em modo trial. Isso é bem importante para quem está criando uma regra, porque o que acontece? Se o teu CIEM tem um time de SOC puxando os incidentes, se você está testando uma regra e não marca isso, ele vai gerar incidente de verdade e vai flodar o pessoal lá do SOC que vão ficar irritados. Cara, você está mandando incidente de teste, então enquanto você está testando a regra, você deixa ela aqui no modo trial, em outros CIEMs, chama de sandbox, tem outras nomenclaturas aí, mas faz a mesma coisa, que é deixar a regra no modo teste. Ele vai trigar, vai te mostrar um incidente, mas num local separado, que não vai prejudicar a operação, tá bom? E aqui tem o diferencial desse tipo de regra. Eu criei uma condição, pessoal, que ela me valida múltiplas falhas de login. Ele está olhando logs de AD com o event code igual a 4625. E aí, se ele encontrar mais de uma falha aqui, ele vai analisar se depois dessa falha, followed by, ou seja, é um operador que me diz que dali para frente, se ele encontrar um outro evento, que é o sucesso, que tem uma outra carry, ele vai trigar essa regra. E vai me mostrar o agrupamento desses logs por usuário. Então, ele vai mostrar lá, por exemplo, o Kaique, os logs que deram falha, e ao lado os logs que deram sucesso. Então, você vai ter como estabelecer a ordem sequencial do incidente. Você tem como controlar isso. As regras também... O som tá ruim, pessoal? Deu uma queda? Ah, tá. Que tá ok. Beleza. Você pode definir o intervalo desses casos de uso, tá? O mínimo intervalo que o ARPI analisa é 1 minuto, porque sempre, todo CIEM, ele sempre trabalha com esse conceito. A informação vem, você tem que ter um schedule mínimo ali. Então, ele vai olhar o agora menos 1 ou menos 2. Existem regras que, para elas estabelecerem um contexto, elas são até mais extensas. Você olha uma regra bem mais tempo para que ela correlacione mais eventos dentro daquela análise e passe um cenário mais factível de algum problema. Então, o ARPIA você configura em minutos, tá? O schedule de uma regra, ele pode ser de 3 tipos. Full time está querendo dizer que ele vai olhar para aquela regra sempre. Você também pode criar uma regra do tipo recurrence. Ela pode ter dias específicos da semana para rodar e horários específicos. Então, é assim que o ARPI entende. Ele tem um publicador de regras que ele fica olhando o que é que tem que rodar, até para não gerar overhead dentro do motor. Se você tem uma regra que você não quer a informação dela o dia todo, você não precisa estar botando o recurso de olhar isso no motor o dia todo. Então, você bota lá no horário específico e ele vai ser publicado naquele horário, vai olhar e depois vai sair de análise, beleza? E também tem um outro tipo de agendamento chamado de time frame, que é onde eu defino o inicial e final, geralmente usado muito para teste. O pessoal, cria esse caso de uso, está rolando a ingestão, vou testar ele esse fim de semana. Então, ele bota aqui a data do dia tal até o horário tal, o CIEM vai publicar, vai testar, quando terminar, ele termina ali, e você vai lá na tela de incidentes, ver se o resultado do seu teste foi positivo ou negativo, beleza? Eu também posso criar notificações a partir dos meus incidentes, eu posso setar e-mails que devem receber informação daquele incidente, até já respondendo antecipadamente a um questionamento que a gente recebe bastante. Pô, André, mas nessa hora que eu recebo um e-mail, eu não poderia receber um webhook? Pode sim, a gente está com essa feature, ela já está na nossa esteira, muito em breve aí, daqui a umas 2 ou 3 sprints, ela já vai estar disponível. Você vai poder colocar aqui
o webhook que você deseja enviar aquele incidente e ele vai diretamente para esse webhook. Existem muitas ferramentas de ITSM que com um e-mail desse ela consegue abrir um ticket, né? Isso é bem interessante. Então, meio que isso já funciona como uma interação do CIEM com uma ferramenta dessa, sem necessariamente o cara precisar usar uma API para isso o tempo inteiro, um serviço de streaming para ficar puxando evento. Tem clientes que já usam isso, eles recebem um e-mail, abrem o ticket lá do outro lado, e quando eles abrem esse ticket, aí sim eles têm o ID dos incidentes, eles conseguem vir buscar os logs pela API bidirecional que nós temos, tá bom? E o último tipo de regra, pessoal, é o SQL. Você pode criar uma regra em SQL para cenários de agrupamento de logs. Você quer uma regra que te dê um possível scan de portas. Então, você vai ter que ter um heavy count para contar portas, você vai ter que ter um distinct. Então, você pode configurar isso numa SQL e ela te dá esse resultado, beleza? Tendo falado um pouco dessa parte das regras, quando você cria uma regra e ativa, ela leva em média 60 segundos para ser publicada, a primeira vez, tá? Então, quando ela é publicada, automaticamente a engine já está olhando para ela, e se algum log que bater no Big Data tiver aquela assinatura daquela query, ele vai trigar, ok? Aqui dentro eu tenho a parte de incidentes, os incidentes de produção, que são os Registered Incidents. Aqui ele mostra por relevância, tá? Ele tem aqui a quantidade por criticidade. Isso aqui é um ambiente não produtivo, tá, pessoal? Então tem muita informação aqui fora do contexto. Infelizmente eu não posso mostrar um ambiente produtivo, mas aí você tem as informações de status dos incidentes quando são gerados. E aqui tem uma informação bem importante. Quando o log é administrado por um time de SOC, acontece esse caso aqui, ó. O incidente já é tratado pela ferramenta, então ele já é automaticamente fechado, ou ele já fica automaticamente em on hold, in progress, já aparece para quem está assinalado aqui, porque a ferramenta de SOC interage com o CIEM via API bidirecional e gerencia essas informações. Quando o CIEM, porventura, quando o cliente, porventura, não tem um time de SOC, então alguém tem que administrar isso manualmente aqui dentro do CIEM e fazer o fluxo de troca de status, de finalização do incidente, de toda essa parte do fluxo do incidente, beleza? Quando é feito via ferramenta externa ou via time de SOC com outra ferramenta, isso pode ser feito automático. Quando não, o usuário tem que fazer por aqui. E aqui eu tenho filtros, posso selecionar por pessoa, para quem está atribuído, né, aquele incidente por período de tempo. Essa atribuição, essa integração com as soluções via TIC, ela pode ser feita de várias formas, André. Ela pode ser feita quando você cria o caso de uso, você pode assinalar um e-mail do suporte da Brasiline, no caso do canal, e quando o trigger, ele já cria um ticket lá, ele já vai criar um incidente lá, e a partir disso ele já pode dar a sequência de atuações, né? Ou o cliente pode ter uma API já que venha consumir, como a gente tem um canal que ele vem consumir dentro do CIEM. Ele já vem a cada X tempo, pega todos os incidentes que são gerados, com base nisso ele pega os logs e já resolve a vida dele lá. A gente tem uma documentação específica para essa API, para todos esses procedimentos, beleza? Aqui eu também posso ver os Trial Incidents, que são justamente aquilo que a gente estava falando, são os testes de regra. Então, consigo ver que a minha regra deu certo, que ela trigou, posso ver se ela está flodando ou não, porque ele vai te dar a quantidade de logs que ele está trazendo. Então, se tu está rodando uma regra lá, ela está te trazendo 3 milhões de eventos, tem algo errado com ela, né? Você vai, não, essa regra, inclusive o Arpia tem um analisador de performance, que se o cliente cria lá uma regra, mano, que tá degradando a estrutura, a gente vai entrar em contato com o canal, mas, ei, mano, arruma essa regra aí que ela tá flodando, ela tá com um fluid muito grande, enfim. Então, tem todo esse cuidado, essa parte de monitoração. Temos um console de relatórios, onde o cliente, como eu falei, ele pode acompanhar
os relatórios que estão em curso, ele pode baixar esses relatórios, ele pode... Os relatórios, eles também têm como é que eu diria? Um status de quente e frio. Às vezes você gera um export gigante de dados ali, depois de um tempo a gente vai jogar esse dado para um bucket, e você pode solicitar que ele seja restaurado, tá? Então, isso fica na ferramenta. A única coisa que vai sumir do Arpia, na real, são os logs após ele atingir o code, né? Passou daquele período de code, ele morre. Mas os metadados daquela informação, o metadado do incidente, que diz a data, a hora, quantos logs tinha, ele vai continuar lá no lugar. Ele só não vai poder investigar mais aquele incidente aqui em Investigate, que eu poderia fazer com esse log. Estou com um incidente que aconteceu agora às 10h53. Como eu vou investigar, ele vai me dar o log que ocasionou o incidente. Está aqui o log que ocasionou esse incidente do Windows log was deleted. Então, o event code 1102. Alguém criou esse caso de uso aqui, então ele trigou, vou ver aqui o que está. Só que daqui a um ano, quando eu for tentar abrir esse mesmo incidente, ele não vai trazer o log, ele vai mostrar essas informações, vai dizer quantos logs tinham, mas ele não vai te dar o log, porque o log não existe mais na estrutura, beleza? Então, em linhas gerais, pessoal, o CIEM atende esses propósitos de ingestão, monitoração através das regras, detecção através dos incidentes, essa parte de tratativa, né? Hoje você tem alguns CIEMs que eles já possuem meio que quase um SOC dentro do CIEM. O Arpia ainda não tem essa estrutura. A gente faz a detecção e o monitoramento e a detecção e auxilia a parte de response com API, com um e-mail, e agora vai ter um webhook também, para que o cliente possa, para que o SOC possa proceder com as demais ações. Caso o cliente não tenha SOC, então ele gerencia o incidente dentro do próprio CIEM, fazendo as demais ações que ele precisa tomar. Em suma, a visão cliente é essa, tá, pessoal? Existe uma visão maior, que é a visão do canal, no caso da Brasline, que eles administram os clientes de olho nos consumos de recursos, se está tudo ok com o padrão de ingestão, com os passes de vocês, se está tendo algum problema ou alguma coisa, identificando anomalias, e sempre que eles identificam essas anomalias, eles vão entrar em contato com o cliente para conversar sobre isso. Olha, mudou tal perfil de coisa aqui, eu verifiquei que o consumo de disco da tua RIM, ele subiu demais essa última semana, foi ativada alguma coisa, ou foi mudada alguma política de envio dentro de um file ou dentro de algum data source. Então, isso é bem legal para que haja sempre além do acompanhamento, um total alinhamento, né, do que está contratado, do que está vindo, do que a gente está entregando, e o CIEM possa funcionar de maneira adequada. O Arpia também tem um tema light e outro dark. Eu só gosto de temas darks, mas para quem gosta do tema light, também tem a opção. Deixa eu ver se algo que eu possa estar esquecendo aqui. A gente até estourou o horário aqui, eu acho que eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu ler aqui. Eu entendi, a restauração de dados frio é feita por mim mesmo. Exatamente. Você pode mais ou menos dar uma média de quanto tempo dura? Beleza. André, o Arpia tem uma seguinte política para isso. Você habilitou um cliente lá num cenário 7 hot, 30 warm, 1 ano cold. Então, o cara está precisando de um dado que está em cold. Ele vai lá e faz um restore através dessa tela aqui, ó. Storage, backup. Então, todos os dias que já saíram do ARM dele vão estar aqui. Ele vai ter informação de tamanho, de número de eventos. Ele vem, tá aqui o status, ó, archive. Ele vai aqui, solicita um restore. O tempo disso, esse cara está num bucket, então ele vai levar aí, no mínimo, entre 1 e 2 horas, dependendo do tamanho, se for um cliente pequeno. Se for um cliente grande, de 5.000 EPS, por aí, ele pode levar até 3 horas para fazer isso. Porque um cliente de 5.000 EPS, ele te gera mais ou menos, tá, 350 GB dia. E é muita informação para você trazer de um bucket. Então, ele vai demorar um tempo para trazer aquilo ali. Mas você pode trazer e depois você vem e pode ir lá na investigação e consumir aquela informação. Limitação. Eu tenho limitação de
do quanto eu posso trazer uma semana? Não, você pode trazer 2 dias de cada vez, e esses dias você pode usar eles, se o CIEM detectar que você não usou esses dados por 24 horas, ele vai remover aquele restore. E se você precisar dele de novo, você vai ter que fazer outra vez. Então, enquanto você está usando aquele dado ali, ele vai estar ali. Se ele passar 24 horas sem uso, o CIEM remove ele do disco, até porque a gente trabalha, como eu falei, toda a infraestrutura, tudo que possibilita o custo baixo, tudo que possibilita isso tem a ver também com esses custos. Então, a gente deixa dentro da infraestrutura do cliente uma gordura de recursos, mas também a gente não excede muito, senão o CIEM ficaria muito caro. Estou só voltando aqui nas perguntas. No caso de alteração de senha do usuário AD, eu conseguiria ver se essa senha foi alterada pelo próprio usuário? Sim, porque o AD, ele traz o target username e ele traz também o outro cara, o subject username, que é o cara que sofre a ação e o cara que aplica. Então, você tem essa informação no log, ela vem no log. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem ficar à vontade, tá? Se ninguém tem perguntas, então, agradeço aí pelo tempo de todos vocês, tá? Espero que tenha ficado fácil aí a compreensão do APIA. Como eu falei, só ressaltando e reforçando, né? É uma proposta mesmo de atender um mercado brasileiro, empresas brasileiras com um custo mais baixo, mais acessível, que nem o Manfred falou no início, que a proposta é essa. Tem muita empresa de pequeno, médio porte que não tem CIEM, muitas vezes um CIEM comercial, por causa dos custos, né? E isso dificulta todo o processo. Então, essa era a ideia do Safe Labs quando lançou o APIA, tá? E estamos aqui para ajudar, tá, Manfred? Qualquer coisa que precisar, agradeço a você e ao pessoal também. Não, perfeito, perfeito. Obrigado, André. Só fazer um comentário também quanto ao fornecimento. A gente tem uma apresentação que alguns clientes aqui até já sabem. A gente define, André, por exemplo, quais são os pilares que definem um SOC CIEM, né? Então, a gente sempre, o que o André comentou a nível de apresentação de ferramenta, uma coisa é o motor que está gerando, é o que está por detrás das cortinas, a ferramenta em si. Como que a Brasiline, em parceria com a SafeLab, fornece esse tipo de solução? Então, nesses 3 pilares, a ferramenta, aí a metodologia empregada e a engenharia. Então, ou seja, o cliente pode, os clientes presentes, você pode se perguntar assim, não, mas o que eu faço então? Eu compro esse tipo de solução, trago para dentro de casa e eu vou ter uma ferramenta que vai gerar eventos assim, à vontade, mas ele não vai ter braço para tratar. Então, ou seja, não é só pensar na ferramenta em si. Então, como que isso é fornecido? É como SaaS, né, como serviço. Então, a gente fornece como serviço unindo esses 3 pilares, do ponto de vista de ferramenta, de metodologia e engenharia, né? Então, por exemplo, quando acontece essas correlações de eventos, etc., isso já é fornecido, muito bem colocado aí pelo André, como de maneira mais acessível, né? Então, e aí, não precisa nem falar, né? Mês passado agora, o Trump falou alguma coisa lá, ameaçou e aumentou alguma coisa de taxação, o dólar, pum, foi lá em cima. Então, esses contratos que são suscetíveis a esse tipo de licenciamento lá fora, fica vulnerável com relação a valores para essa variação cambial. Ao passo que no modelo de contrato como o SaaS e de uma solução como essa, então você tem uma previsibilidade muito maior, inclusive de investimento aí para escalar internamente. Beleza? Eu vou colocar aqui no chat agora um e-mail do comercial geral. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode nos acionar aqui via comercial. Caso seja, você tenha o seu gerente de contas que você atende diretamente, você queira, né, mais uma rodada de bate-papo, aí o André, falando da solução, pode reportar direto ao seu gerente de contas ou enviar no e-mail comercial, caso ainda não tenha nenhum contato conosco, e a gente faz as devidas apresentações e esse bate-papo aí. Beleza, André? Muito obrigado, parabéns pela apresentação, aí ficou muito claro, obrigado. Muito bacana. E é isso, né? A gravação vai se encerrar e daqui a pouco vai estar disponível no nosso canal. Aí quem quiser rever, pode ficar à vontade aí. Beleza? Valeu, pessoal. Boa resto de semana, né? Boa semana. Valeu, obrigado.